Você já percebe como a Bíblia faz questão de dizer uma coisa e, ao mesmo tempo, se recusa a satisfazer a nossa curiosidade do jeito que a gente quer? Porque é assim, os evangelhos chamam algumas pessoas de irmãos de Jesus. E isso acende uma fogueira. Tem gente que lê e diz, então pronto, são filhos de Maria. Tem gente que lê e diz, não, irmãos pode ser parentes, pode ser primos, pode ser outra coisa. E a discussão esquenta, mas existe uma pergunta mais perigosa por trás de todas essas perguntas. A pergunta mais perigosa é, como alguém consegue conviver com Jesus, saber o nome da mãe dele, saber o ofício dele, conhecer o cheiro da serragem nas mãos dele, e ainda assim não crer nele? Como alguém consegue chamar Jesus de familiar, com isso, usar o familiar como arma para diminuir o eterno? E aqui mora o duplo perigo, usar tradição para calar o texto, ou usar o texto como arma para ferir pessoas. A missão hoje não é essa. A missão é outra, deixar os evangelhos falarem, e deixar a palavra nos atravessar. E para isso, nós não vamos ficar em teoria. Nós vamos entrar em 3 cenas como quem pisa no chão da Escritura e sente a vida pulsando debaixo da sandália. Nós vamos estar em Nazaré, quando o povo tenta prender Jesus dentro de um catálogo familiar, Marcos 6,13 e Mateus 13:55-56. Nós vamos estar dentro da casa da incredulidade, quando os próprios irmãos falam com Jesus como quem provoca, João 7:3-5, e João 7:5 cravando, nem os seus irmãos criam nele. E nós vamos terminar no cenáculo, no lugar onde o impossível acontece, os que não criam agora oram, Atos 1:14. No caminho, nós vamos tocar no pé da cruz, João 19:26-27, e vamos ouvir Paulo dizer um nome que vira ponte, Gálatas 1:19, Tiago, o irmão do Senhor. Só que eu já te aviso, o objetivo aqui não é te dar munição para debate. O objetivo é te dar um encontro. Porque, no fim, o texto não está pedindo para você ganhar uma discussão. Ele está pedindo para você não repetir Nazaré. Então respira. Vamos ver isso acontecendo agora. Em Nazaré, a palavra familiar pesa como pedra. Jesus está na sinagoga, e o que sai da boca dele não combina com o rótulo que a cidade cola nele desde sempre. Ele fala, e as frases não são enfeite. As frases cortam. A sabedoria dele não soa como opinião, soa como autoridade. E isso mexe com o corpo das pessoas. Pescoços endurecem, maxilares apertam, mãos se fecham sem perceber. Porque a mente faz um cálculo rápido. De onde vem isso? E quando a mente não quer se render, ela procura uma corda para puxar Jesus de volta ao chão. Você consegue sentir? O ar dentro da sinagoga parece mais curto. A respiração de quem ouve fica irregular. O coração bate como tambor, não por adoração, mas por incômodo. Porque é mais fácil receber um profeta de longe do que um Deus que você viu crescer. E então alguém abre a boca e faz aquilo que Nazaré sempre faz. Em vez de se curvar ao que está sendo dito, tenta dominar quem está falando. Marcos 6:3. E é como se a frase saísse com o gosto de desprezo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Percebe o movimento? Eles não estão perguntando para aprender. Eles estão perguntando para reduzir. Carpinteiro. Como quem diz, mãos comuns, calos comuns, vida comum. Filho de Maria. Como quem diz, a gente sabe de quem ele vem. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Como quem diz, a gente sabe a família dele, a gente sabe os nomes, a gente conhece o endereço, a gente conhece os defeitos. E as irmãs, estão aqui. Como quem diz, isso aqui é pequeno demais para ser Deus. E Marcos não suaviza. Ele não coloca açúcar na ferida. Ele escreve, ainda em Marcos 6:3, e ficavam escandalizados por causa dele. Escandalizados. Não é só dúvida. É tropeço. É ofensa. É como se a glória de Deus, ao entrar no cotidiano, provocasse raiva. Porque o coração humano quer um Messias que seja distante o suficiente para não confrontar a nossa soberba. E Jesus está ali. Ele ouve o próprio nome sendo usado como ironia.
Ele ouve o nome da mãe dele usado como etiqueta. Ele ouve os nomes dos irmãos dele sendo jogados como argumento. E por um segundo, você consegue imaginar a tensão dentro dele como homem? Não tensão de pecado, mas tensão de dor, ser rejeitado pelos seus. O peso de ser conhecido e, ainda assim, não ser reconhecido. O povo tenta colocar Jesus dentro de uma gaveta. Só que Jesus não cabe. E o coração deles não quer abrir a gaveta, quer quebrar o conteúdo. E aqui, sem pausar a cena, a palavra nos dá outra testemunha que confirma o mesmo choque, como um eco que atravessa as paredes da sinagoga. Mateus 13, 55 a 56. A pergunta volta, com a mesma intenção: não é este o filho do carpinteiro? A mãe dele não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não estão entre nós? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles tentam controlar Jesus pelo catálogo familiar. É como se dissessem: nós sabemos de onde você veio, então nós sabemos quem você é. E isso acontece hoje. Só que hoje as pessoas não dizem carpinteiro. Hoje elas dizem: ah, Jesus é só um mestre moral. Ou dizem: ah, Jesus é só uma tradição de família. Ou dizem: ah, eu cresci na igreja, eu já sei tudo. Nazaré mora perto. Nazaré mora dentro. Mas volta para a cena. A pergunta que nasce da poeira é inevitável: quem são esses irmãos? O Evangelho fala irmãos e irmãs com naturalidade. A palavra grega é adelphoi, e ela pode ser usada tanto para irmãos biológicos quanto para laços familiares ampliados, parentes próximos, gente do mesmo clã. E aqui é importante você não forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. O texto nomeia pessoas reais: Tiago, José, Judas, Simão. O texto diz que há irmãs, no plural, presentes na cidade. Mas o texto não entrega uma frase didática do tipo: e estes são filhos de Maria e José depois de Jesus. Nem diz: e estes são primos. Nem diz: e estes são filhos de José de outro casamento. Ele dá nomes, e nos força a olhar para algo mais profundo: a reação espiritual deles diante de Jesus. E o que a reação de Nazaré faz? Ela coloca Jesus numa caixa e chama isso de conhecimento. Eles sabem os nomes, mas não conhecem o nome acima de todo nome. Aí você pensa: tá, mas e dentro de casa? Porque uma coisa é a cidade inteira escandalizada. Outra coisa é você sentar à mesa com alguém, comer o mesmo pão, ouvir a respiração de madrugada, e não crer. E é aqui que o Evangelho de João abre uma porta para a sala mais desconfortável da história, a sala onde familiar vira incredulidade. João 7, 3 a 5. A festa se aproxima. Existe pressão no ar. Existe expectativa no povo. Existe um rumor que cresce em volta de Jesus. E os irmãos dele, aqueles que carregam o rótulo de irmãos, entram em cena. Eles falam com Jesus. E o tom não é reverente. O tom é como de quem cutuca. Como de quem quer expor. Como de quem está cansado de mistério e quer prova. João 7,3. Saia daqui e vá para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. A frase tem um veneno escondido: se você faz mesmo, então mostra. João 7,4. Ninguém que deseja ser uma pessoa pública age em segredo. Já que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Você consegue sentir a provocação? É quase como se dissessem: se você quer ser alguém, pare de se esconder. Vai lá. Se expõe. Se prova. E então João não deixa você interpretar isso como conselho bem intencionado. João enfia uma estaca no chão e escreve, João 7,5, pois nem os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos criam nele. Isso é brutal. É como se a convivência, em vez de gerar fé, gerasse desprezo. É como se o cotidiano, em vez de revelar a glória, virasse uma cortina grossa.
E aqui eu preciso te puxar para dentro da mente de um desses irmãos, não para inventar doutrina, mas para sentir o peso humano da cena. Imagina um deles olhando para Jesus e pensando: eu conheço você. Eu vi você carregando madeira. Eu vi você suando. Eu vi você em silêncio. Eu vi você obedecendo. E agora o povo diz que você é o enviado. O coração luta. Se isso for verdade, então eu tenho que me render. E se eu me rendo, eu admito que eu estive perto do santo e tratei como comum. É mais fácil provocar do que se quebrantar. E Jesus ouve. Ele ouve gente da própria casa tentando empurrá-lo para um palco. Mas Jesus não se move por provocação. Ele se move por obediência ao Pai. A mão dele não treme por medo do mundo. A mão dele pesa por carregar o plano eterno. O coração dele não corre atrás de aprovação. Ele marcha rumo à cruz. E, enquanto essa tensão lateja, você precisa ver o que a palavra está construindo. O tema não é só quem são os irmãos. O tema é o que acontece quando o familiar encontra o santo. Porque séculos antes de alguém discutir genealogia, Deus já está mostrando o drama do coração humano. O coração tenta dominar Jesus com rótulos, e Jesus responde com redenção. E a redenção tem um ponto de virada que não é argumento. Não é debate. Não é uma frase de efeito numa mesa. É uma cruz. O Evangelho não responde nossa curiosidade para alimentar briga. Ele nos empurra para um lugar mais profundo, o que a cruz faz com uma casa despedaçada pela incredulidade. Agora, sem dizer muda de história, a própria vida de Jesus nos arrasta para o lugar onde todo orgulho vira pó. João 19, 26 a 27. Jesus está pendurado. A respiração dele é trabalho. Cada fôlego é uma conquista. O corpo dele grita, mas ele não está ali só com carne rasgada, ele está ali com amor derramado. Ele olha para baixo. Os olhos dele encontram Maria. A mãe, a mulher que guarda palavras no coração. E perto dela está o discípulo a quem ele amava. E João escreve, João 19, 26, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Ele fala mulher não como frieza, mas como alguém que está acima de laços humanos sem destruir os laços humanos. Ele está no lugar onde ele cumpre a missão, e ainda assim cuida. Depois João 19, 27, e disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Sente o impacto? Jesus, no auge da dor, forma a família. Ele cria um vínculo de cuidado. Ele protege Maria. E o texto não explica tudo, mas ele levanta uma pergunta legítima, e você deve segurá-la com reverência, não com arrogância. Se Maria tem outros filhos que creem e estão presentes, por que esse cuidado, naquela hora, é confiado a João? Eu não estou te dando isso como prova final para vencer debate. Eu estou te mostrando o peso narrativo. Jesus se importa, e o texto quer que você perceba a solidão e a profundidade daquele momento. E aqui, no pé da cruz, o tema irmãos fica pequeno diante de algo maior. Jesus não está perdendo tempo com rótulos, ele está comprando gente com sangue. E agora vem a reviravolta que transforma o significado de irmãos. Porque aqueles que, em João 7,5, nem criam nele, não ficam presos nessa incredulidade para sempre. Existe um lugar onde a graça reúne o que a familiaridade quebrou. Atos 1,14. O cenáculo não é um salão de gente importante. É um lugar de espera. Um lugar de oração insistente. Um lugar onde o coração humano para de tentar controlar Deus e começa a se render. E Lucas escreve, Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Com os irmãos dele. Para. Respira. Os irmãos que não criam, agora oram. Aqueles que provocam, agora se quebrantam. Aqueles que querem um palco, agora buscam um quarto. Aqueles que querem exposição, agora querem presença.
Você entende o que está acontecendo? Não é apenas uma nota familiar, é um milagre espiritual. A incredulidade dentro de casa não é o fim da história. Atos 1,14 é a prova viva de que a graça entra pela porta que você achava trancada. E se você acha que isso é só uma menção vaga, Paulo aparece como testemunha histórica de que um desses homens, Tiago, se torna uma coluna reconhecida. Gálatas 1,19. Paulo está descrevendo quem ele vê. Ele escreve: não vi nenhum dos outros apóstolos, vi somente Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor. O texto reconhece essa identificação. E, de novo, ele não coloca uma nota explicando o tipo exato de vínculo biológico. Ele está mais interessado no fruto. Um homem que antes está perto e não crê agora está tão rendido que se torna a liderança conhecida. Então o que a Bíblia está fazendo com a expressão irmãos de Jesus? Ela está fazendo algo que corta nossa vaidade. Ela nos obriga a dizer apenas o que o texto diz, e a não exigir do texto o que ele não declarou explicitamente. O que o texto afirma com clareza? Ele afirma que, em Marcos 6,13 e Mateus 13,55 a 56, Jesus é socialmente reconhecido em Nazaré como tendo irmãos e irmãs, e 4 homens são nomeados: Tiago, José, Judas e Simão. Ele afirma que, em João 7,3 a 5, esses irmãos aparecem como gente que não crê e tenta empurrar Jesus para uma manifestação pública, e João 7,5 declara explicitamente: nem os seus irmãos criam nele. Ele afirma que, em João 19:26 a 27, Jesus crucificado cuida de Maria e a entrega aos cuidados do discípulo amado, formando um vínculo de família em meio à dor. Ele afirma que, em Atos 1,14, esses irmãos agora estão reunidos em oração com os discípulos e com Maria. E ele afirma que, em Gálatas 1,19, Paulo chama Tiago de o irmão do Senhor. O que o texto não faz? Ele não encerra a discussão com uma frase didática sobre o vínculo biológico específico. Ele não dá certidão. Ele dá sinal. E aqui, com honestidade bíblica, existem leituras possíveis que pessoas tementes a Deus sustentam, e você não precisa transformar isso numa guerra para permanecer fiel. Leitura A. Irmãos como filhos de Maria e José após o nascimento de Jesus. Marcos 6,3 lista irmãos e irmãs, e isso pode ser lido naturalmente como irmãos biológicos mais novos. Leitura B. Irmãos como parentes próximos, como primos ou membros do clã familiar. A Bíblia usa a linguagem de irmãos para laços ampliados em vários contextos, e a palavra pode carregar esse espectro. Leitura C. Irmãos como filhos de José de um casamento anterior, portanto irmãos por parte de pai, não por Maria. Essa leitura tenta explicar a presença de irmãos sem concluir necessariamente outros filhos de Maria. Conclusão honesta. Os evangelhos afirmam que Jesus tem irmãos e irmãs reconhecidos socialmente, nomeiam alguns homens, mostram incredulidade inicial e conversão posterior, mas não fornecem uma frase didática que encerre a discussão sobre o vínculo biológico. O foco é cristológico e redentivo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vai direto no nervo. Se os irmãos podem estar perto e não crer, então o que impede você, hoje, de estar perto e não crer? Porque existe um tipo de incredulidade que não nasce da ignorância. Nasce do excesso de familiaridade sem rendição. Você ouve o nome Jesus há tanto tempo que o nome perde o peso. Você cresce ouvindo histórias e acha que isso é fé. Você sabe os títulos: carpinteiro, filho de Maria, irmão de, e usa o conhecimento como escudo para não obedecer. Nazaré não é só um lugar. Nazaré é um estado do coração. E eu quero costurar isso com o arco invisível da jornada que a palavra está nos mostrando. O chamado está aqui. Jesus entra na sua história tão perto que você pode tropeçar nele. A provação está aqui. O familiar te tenta reduzir Jesus ao que você controla. O clímax está aqui, a cruz, onde Jesus não prova quem ele é com show, ele prova com sangue. E o retorno está aqui, o cenáculo, onde até os de dentro de casa são transformados em intercessores. E agora eu falo com você que está cansado de orar por família. Você que tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, que convive com o evangelho e não crê. João 7,5 não é o fim.
Atos 1,14 Você não sabe que conversa Deus está fazendo no secreto. Você não sabe que noite Deus está visitando. Você não sabe que cruz Deus está usando como chave. Porque tem gente que só crê depois de ver Jesus ressuscitado, não com os olhos do corpo, mas com os olhos do coração atravessado pela realidade da ressurreição. E eu falo com você que é da casa. Você que cresceu em igreja. Você que conhece o vocabulário. Você que sabe cantar, sabe responder, sabe se comportar. Você pode ser Nazaré por dentro. O maior perigo não é errar um detalhe genealógico. O maior perigo é reduzir Jesus ao que é familiar e usar isso como desculpa para não se render. O veredito espiritual é simples e eterno. Jesus não pode ser administrado. Ou você o adora, ou você o escandaliza. Ou você o recebe como Senhor, ou você o chama de carpinteiro para evitar o choque da glória. E agora vem o espelho. Hoje, você também tem suas frases de Nazaré. Você também tem seus rótulos. Você também tem suas tentativas de colocar Jesus numa caixa. Eu já sei, eu já ouvi, eu já tentei. Isso é coisa da minha família, isso é tradição. E Jesus, com mansidão terrível, continua diante de você, não como objeto de debate, mas como rei que chama ao arrependimento e à fé. E o convite não é para você sair daqui com um argumento. É para você sair daqui com uma oração. Então, agora, onde você está, se você pode, abaixa o seu coração. Não precisa de fórmula. Precisa de verdade. Senhor Jesus, eu confesso, muitas vezes eu te trato como familiar e não como santo. Eu reduzo o teu nome para não me render. Eu peço sinais quando o maior sinal é a cruz. Hoje eu te peço, quebra Nazaré dentro de mim. E eu apresento diante de ti a minha casa. Eu apresento os meus familiares que ainda não creem. O mesmo Deus que transforma João 7,5 em Atos 1,14, faz isso de novo. Traz os meus para o lugar de oração. Traz os meus para a fé viva. Traz os meus para o teu amor. E me dá humildade para afirmar o que a tua palavra afirma, e descansar onde a tua palavra escolhe o silêncio. Porque eu não quero vencer discussão. Eu quero te conhecer. E você que ouviu até aqui, se essa palavra te carregou para dentro das cenas, se inscreve no canal Palavra Pura. Escreve nos comentários, qual cena mais te confronta? Nazaré em Marcos 6,3, a provocação em João 7,5, a cruz em João 19:26-27, ou cenáculo em Atos 1,14. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele visite a sua casa com fé viva. E que, em nome de Jesus, o que hoje é incredulidade se transforme em oração perseverante. Amém.